Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Mente Cuidado. Esse programa é de realização do edital de projetos Boas Práticas do Governo do Estado em parceria com a Rede Abraço. Meu nome é João Paulo, sou coordenador do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas do município de Vila Velha. Hoje estou aqui na companhia do capitão Rivomar, que está nos fazendo a visita. Se apresente para nós, capitão. Boa noite. Bem, eu sou, como você já disse, capitão Rivomar Moretson. Na Polícia Militar sou conhecido como Capitão Moretson. Estou na Polícia Militar há 36 anos e atuo no PROERD há 18 anos, desde 2006. Perfeito. Lembrando que esse programa ele é inclusivo e, com isso, será traduzido em Libras e devemos fazer também a autodescrição. Bom, hoje estou com a camisa azul marinho, sou branco e tenho cabelo escuro. Bom, sou o Capitão Moretson, eu sou capitão da Polícia Militar do Espírito Santo, estou fardado, sou moreno, tenho um cabelo preto e os olhos castanhos. Perfeito, capitão. Para iniciar nossa conversa, eu gostaria de reiterar que hoje a gente vai falar sobre o PROERD, né? É um programa que acontece já há algum tempo nas escolas do municipal e estadual. Isso. Não é isso? E fala para nós um pouquinho qual o principal objetivo desse programa. Bem, João, o principal objetivo do PROERD é conter a violência, né, em todos os seus aspectos, físicos, morais, emocionais, e bem como também evitar que crianças e adolescentes em fase escolar experimentem ou iniciem o uso das diversas drogas existentes, despertando-lhes a consciência, né, para que eles possam ter autonomia para fazer escolhas seguras e responsáveis. Perfeito. Então a gente pode considerar que seria um programa de prevenção. Sim, o PROERD é um programa de prevenção primária, né, para crianças, adolescentes, jovens que estão em fase inicial, né, nunca usaram drogas ou em fase inicial, experimentar. Não é para tratamento, né, nesse caso. Perfeito. Você tem mais ou menos uma noção de qual é a faixa etária que hoje inclui a questão do programa? Bem, hoje o PROERD nós temos 4 currículos. Nós temos o currículo da educação infantil, né, que são as crianças de 2 a 6 anos. Temos o PROERD para o currículo do 5º ano, né, ensino fundamental, currículo do 7º ano e também o currículo para pais. Nós também temos o currículo para pais, a gente chama de pais comunitário, né? Sim. Então hoje é esse público que é atendido pelo PROERD. Perfeito. Então a gente pode considerar que o PROERD é um programa que atua dentro das escolas em caráter preventivo, né? E durante um período que a gente considera no ensino médio, seria isso? No ensino fundamental, aliás? Fundamental, isso. Eu estive no seminário ano passado, já estão, né, produzindo, né, o currículo para o ensino médio, ainda não chegou para a gente. Certo. Mas hoje o PROERD basicamente são nessa faixa etária, educação infantil, ensino fundamental. Então, eu atuo basicamente com o 5º e o 7º ano. Então, como é que funciona? São 10 lições no 5º ano, 10 lições no 7º ano. Então, uma vez por semana, a gente vai à escola, né? A gente tem um dia determinado, uma aula com os alunos, e ao final do programa, dessas 10 lições, nós temos uma formatura, que é o coroamento, né? A cereja do bolo, onde eles recebem um certificado do PROERD e também uma camiseta do PROERD, né? Esse certificado, eles vão atestar, né, o compromisso, né, perante não só o instrutor do PROERD, mas perante a sociedade, a família, se comprometer a ficar longe das drogas e da violência, né? Então a formatura, assim, é um momento maravilhoso. Perfeito. E qual é o significado da sigla PROERD? É uma sigla? É uma sigla. PROERD significa Programa Educacional de Resistência às Drogas. Então, quando eu brinco com eles, o primeiro dia que eu entro na sala de aula, né, para apresentar essa sigla do PROERD, então eu falo para eles assim, então, programa, e eu falo para eles assim, eu circulo, né, o PRO é de quê? Aí eles começam, proteção, profissional, falo, não, PRO, aí eu vou dando as dicas, falo, passa muito aos domingos, aí eles falam, Sim, programa, Pro. Aí eu falo, tá bom, fala um programa. Eles falam um monte, né? Ratinho, Faustão, Hulk e tal. Aí eu falo assim, vamos pegar um programa do Ratinho.
é só o Ratinho que faz o programa? Não. Tem o Ratinho, tem os assistentes de palco, produção, tem a né? produção, tem a plateia, tem os músicos. Então, o programa do Ratinho, qual é o objetivo dele? Levar entretenimento para os lares. Então, o ProERD é um programa por isso, porque não é só a Polícia Militar. Eu falo que é a Polícia Militar, é a escola, é a família, são vocês, alunos, nós vamos atuar pelo mesmo objetivo. Qual o nosso objetivo? Conter a violência e prevenir o uso de drogas. Aí eu mostro para eles. A letra E é de quê? Aí eles vão, educação, geralmente eles acertam, né? Eu falo, Sim. geralmente, programa educacional. Então eu falo para eles, o policial não está aqui na escola para prender ninguém, para investigar, para reprimir crimes. Estou aqui para ensinar e aprender com vocês. O R, aí é mais difícil. Eles Agarra um pouquinho agarram mais, um né? pouquinho mais. Aí eu dou a dica aí, aí resistência. Eu falei, exatamente. Vocês vão aprender técnicas para vocês resistirem, para vocês se oporem, a dizer não às drogas. E o D, aí todos já sabem, né? Aí drogas, todos gritam, né? E aí a gente trabalha, define o conceito de drogas, né? O que é drogas? Porque aí eles começam a citar o tipo de droga, mas qual é a definição? Eu trago a definição para eles depois que eles falam, participam da Organização Mundial de Saúde, né? Que droga é qualquer substância que não seja alimento, que altera o funcionamento do corpo e da mente. Entendi. Então, didaticamente, a gente faz assim com eles, entendeu? Aí, às vezes, eu coloco uma música nessa definição para que eles possam gravar e não se esquecerem mais da definição de droga. Entendi. E como é que o senhor enxerga a questão do apoio familiar nesse contexto? Olha, a gente tem, assim, uma participação muito boa das famílias. Bem efetivo, então, né? Foi bom você falar nisso, porque o programa, ele tem a escola envolvida, né? Como eu falei, a família. E eu costumo fazer lá pela terceira, quarta lição, depois da terceira, quarta lição, é praxe do programa, a gente faz uma reunião com os pais, com a família. A gente convoca a família na escola exatamente para isso, para que elas possam participar, porque elas fazem parte, né, desse trabalho. Então, essas reuniões são muito proveitosas. Por quê? Porque eu gosto de fazer. Tem instrutor que faz antes de começar o programa. Eu já gosto de fazer um pouco mais no meio, por quê? Porque eu tenho um feedback, eu tenho um retorno de como está o comportamento das crianças depois que começou o ProERD. Então, nessa reunião com os pais, a gente fala do ProERD e também para que eles possam me conhecer, né? Eu costumo brincar com eles, afinal de contas, eu estou trabalhando com o bem mais precioso que vocês têm, que são os filhos, as filhas de vocês. Então, a gente, graças a Deus, tem um apoio, tem, assim, a participação da família que é muito importante tem para o contribuído, sucesso né? do programa. Com certeza, contribui demais para o sucesso do programa. Sim. E hoje, como é que a gente consegue acionar o ProERD? Olha, acionar o ProERD. Hoje nós temos um e-mail, né? Certo. Que é o proerd@pm.es.gov.br ou pelo telefone 3636-8723, que é onde funciona, né, a nossa secretaria, né? Nós estamos vinculados, né, à Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária, lá em Maruípe, no QCG. Então, as escolas podem acionar o ProERD através do e-mail, né, ou através do telefone, entrar em contato solicitando que tenha. Outro meio, às vezes, é o próprio instrutor. Eu mesmo, diversas escolas, precisando aplicar o programa, eu procuro as escolas, vai depender muito do momento, da realidade do programa, né? No meu caso, eu procuro as escolas mais próximas da região, no entorno onde eu moro. Então, fica mais fácil para mim me deslocar, para mim atender as escolas. Então, pode ser também que a companhia, o batalhão, indique uma escola, né? Pode ser que o comandante solicite que a gente atenda por um determinado motivo, mas o principal, né, meio que essas escolas quiserem ter o ProERD é através do e-mail, do telefone. Lá vai ter mais informações, vai ter orientações e tendo a disponibilidade, né, do instrutor, poder atender as escolas, né? Entendi, interessante. E hoje, a questão de você poder chamar o ProERD para sua escola, atenderia tanto o público privado quanto o público, ou como é que seria essa questão? Sim. O ProERD, ele atende tanto as escolas públicas como privadas, né? Escolas municipais, estaduais e também da rede privada. Então, não tem essa distinção. Depende, como eu te falei, né, da disponibilidade de ter instrutores, também do contato que é feito, certo, e de alguns outros fatores, mas a gente atende tanto privado como público. Entendi. E assim, vale ressaltar
a questão da formação acadêmica. Hoje o senhor tem uma formação acadêmica voltada para a questão pedagógica, não é Sim. isso? Sim. O senhor é pedagogo? Eu sou pedagogo também do programa, né? Perfeito. Sou pedagogo e sou mentor. Quais são as funções? Tem instrutor, que é aquele que está na sala de aula, o pedagogo que cuida da parte pedagógica nos cursos de formação de instrutores que nós temos, e o mentor, que vai trabalhar diretamente com uma equipe de policiais militares que vão se formar para atuar nas escolas. Mas o ProERD diz que é interessante, João. O nosso curso, são 15 dias. Tem um capitão que costuma brincar que são 15 longos e intensos dias. Sim. Por quê? Porque, apesar de eu ter a formação de pedagogo, mas não precisa ter uma formação universitária. Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? ProERD, isso que me encanta no programa, um programa dinâmico, você pode pegar um policial que nunca entrou na sala de aula, que não tem magistério, não tem pedagogia, e em 15 dias ele vai ser preparado, ele vai fazer o curso para estar apto a estar na sala de aula, atuando com as crianças, com os adolescentes. Então, o nosso curso, ele é um curso muito, como dizer assim, muito intenso. Sim. A gente costuma brincar, né? Tem o BOP, que é faca na caveira, a gente costuma brincar que o nosso é caneta na caveira, porque tem que exigir, porque a gente prima pela qualidade do programa. Entendi. Então não tem como, né, se o policial às vezes não reunir aptidões, é dado todas as oportunidades para que ele possa desempenhar e desenvolver bem o papel. Se ele não tiver condições, naquele momento, talvez ele não vai conseguir aprovação. Certo. Pode voltar num outro momento. Mas então o programa é isso. Então, em 15 dias a gente forma o aluno para estar, o policial, o instrutor, né, para estar em sala de aula. Atuando. E aí é voluntário, né? Isso é bom frisar. Então, é aberto um processo seletivo, publicado em boletim interno. O policial toma conhecimento, faz a inscrição. Normalmente, o curso é formatado em 36 alunos instrutores. Se tiver um número maior, ou mesmo tendo o mesmo número, né? Sempre vai ter o processo seletivo. Tendo um número maior, vão selecionar os 36, né? De acordo com o processo. E aí vão iniciar o curso. Como eu falei, são 15 dias dedicados exclusivamente. Ele é afastado das funções outras que ele tem na polícia, seja serviço operacional, administrativo. Naqueles 15 dias, ele está à disposição do curso do ProERD. E a gente entende também que sejam profissionais que tenham mais ou menos uma aptidão para a área, né? Um perfil voltado para essa questão pedagógica, apesar de não necessariamente ser um pedagogo ou um professor, ter essa experiência, mas eu entendo que eu acho que o perfil ele é importante para essa questão do ensino, né? Perfil é importante, mas também o curso ele dá essa capacidade, né? Sim. Ali eles vão desenvolver habilidades, né? Eles vão aprender técnicas. Então, é claro, isso aí vai ajudar bastante. Mas mesmo aqueles que pensam que não tem, muitas vezes chegam no curso e nos surpreende. Então, o importante mesmo é a força de vontade, ele querer se dedicar, que aí, se dedicando, fazendo o curso, se esforçando, todos têm condições de se tornar um instrutor do ProERD. Excelente. Entendeu? E qual, assim, propriamente dito, quais seriam as ações ali nas escolas? Assim, a grade curricular, como é que é distribuída essas disciplinas, como é que é feito esse ensino, né? Como é que é levado às crianças esse ensino? Sim. Como eu falei para você, né? É uma aula por semana no 5º e no 7º ano. Já a educação infantil e as séries iniciais, 3º, 4º ano, é um currículo assim que não tem o livro do estudante, né? São 4 encontros, geralmente. A educação infantil isso é feito com cartazes, mas como é que eu posso dizer? Eu vou falar para você do 5º e do 7º ano para você entender bem. Como é que é feito? Nós temos um plano de aula, então nós temos as aulas, então nós temos um manual de instrução do instrutor, onde tem lá, entendeu? O plano de aula, didaticamente planejado, com as atividades. Então cada lição, ela tem a sua organização gráfica, Sim. o que vai ser aplicado. Então, por exemplo, essa que eu falei para você do ProERD, né? De a gente, primeiro dia, isso já faz parte da lição 1. A lição 1 é apresentar, falar da sigla do ProERD. Então, é feito dessa forma que eu te falei, didaticamente. E depois a gente vai entrando no que tem que ser feito, aplicado no conceito, nos outros conceitos, vai desenvolvendo as atividades de cada lição. Entendi. Então, a gente tem
Um plano de aula, como teria nas escolas, nos currículos normais, né? O professor tem o seu plano de aula, o ProERD também tem o seu plano de aula. Então, a gente tem as aulas já, como eu falei para você, organizadas graficamente e são aplicadas semanalmente para os alunos, né? Entendi. E esse curso, ele seria dentro da grade curricular ou seria um horário externo, assim, por exemplo, o aluno tem ali as disciplinas que ele faz no dia, seria uma disciplina à parte durante esse período dos 15 dias ou seria uma disciplina ali que está dentro da carga horária dele? Você fala nas escolas? Nas escolas. Não, nas escolas, na realidade, não são 15 dias é o curso dos instrutores, né? Entendi. As escolas são 10 semanas, são 10 lições, né? Sim. Então, na realidade, é dentro por exemplo, ele está na escola de 7 a 11h30. Então, naquele determinado dia, na terça-feira, por exemplo, a pedagoga da escola vai me passar o horário. Então, eu vou entrar, vou dar aula para ele, por exemplo, de 7 a 7h50. Certo. Então, naquele dia, ela vai se programar lá. Então, vai ser na aula de português, de matemática, de história, mas vai ser dentro do horário de aula dele mesmo, não vai ser fora das aulas dele. Não. Aí seria mais ou menos quanto tempo? Assim, é uma aula, 50 minutos. 50 minutos. Tem escolas que tem aula de 1 hora, então 1 hora. Entendeu? É o tempo de uma aula mesmo. Então, resumindo aqui, hoje um instrutor da Polícia Militar, para entrar dentro da sala de aula, para gerar o curso, ele tem 10 dias de capacitação. 15 dias de capacitação, exato. E aí o aluno que recebe o curso do ProERD, hoje ele tem 10 a 12 semanas. Porque às vezes pode variar. Talvez a gente tenha uma aula que a gente deixa para ensaiar a canção do ProERD, para fazer redação. Teria uma canção também? Tem a canção do ProERD, tem a canção que eles cantam na formatura. Entendi. Então, é assim. Então, vamos botar aí 3 meses. Em média, 3 meses, em torno de 3 meses. E a formatura seria uma solenidade dentro Uma solenidade. Aí pode ser dentro da escola, pode ser num ambiente externo. Eu já participei de formaturas, por exemplo, no Álvares Cabral, com 4, 5 mil pessoas. Já fui convidado no Domingos Martins, né? Na época até o governador estava presente, com 800 crianças. Sim. Depende muito do instrutor e do município. Geralmente no interior é mais fácil você reunir todas as escolas, né? Os instrutores pegam, então acontece muito isso no Domingos Martins, Marechal, e faz uma formatura única. Em outros lugares também. Mas as minhas formaturas, né? Eu costumo dizer que eu sou um instrutor meio que solo, porque eu nunca trabalhei assim num batalhão operacional, então eu trabalhava no HPM. Sim. Então tinha um dia que eu aplicava o ProERD. Então eu sempre fiz as minhas formaturas nas escolas, sempre nas escolas. Então terminou o programa, a escola tem uma quadra, ou a escola tem um auditório, então ela prepara aquele ambiente, né? A escola prepara, e aí é uma solenidade mesmo. Então vem às vezes autoridades militares, autoridades civis, às vezes prefeito, vereador ali do município, e aí faz mesmo uma solenidade para as crianças. Interessante. Pelo que o senhor vem trazendo aqui para a gente, eu vejo que é algo que, além de ser efetivo nas escolas, é algo que a população aprova. Aprova. Colocar 4 a 5 mil pessoas em uma solenidade é um trabalho e tanto, viu? Sim, sim. A população, a sociedade, as famílias, né, de modo geral, apoiam, sim. Muito bacana, João. Eles gostam muito. E também as escolas, né? Sim. Como eu falei, a maioria das escolas gostaria de ter o ProERD. Então, a gente tem um apoio, a gente tem, assim, um retorno muito grande, né, da população. O feedback é bem positivo. Bem positivo. Com quem a gente conversa, a pessoa só elogia o ProERD. Então, Guarapari mesmo, tive o ano passado lá no Senac, né? Não, é a Senac lá em Guarapari. E uma formatura também grandiosa. Então, assim, você via a emoção, a alegria dos familiares, tirando foto com os policiais. Então, assim, é algo que... E os alunos também gostam, né? Os alunos nem se fala, né? Que emociona, que contagia, realmente. Entrega do certificado, né? Exato, entrega do certificado, né? É um coroamento. Nós temos o nosso mascote, né? Quando entra o Darien, que é o leão do ProERD, rapaz... vai abaixo, até os meninos deliram. Então, quer dizer, é assim, muito bacana, é muito legal. Muito bom mesmo. Então, é gratificante, sim. Eu tenho tido uns feedbacks, uns retornos, sabe, de encontrar ex-alunos meus, às vezes em supermercado, na praia, como é a região que eu moro. Sim. Então, às vezes, os testemunhos, relatos, assim, dá um orgulho muito grande, né? A gente se sente
de certa forma, responsável, né, pelo sucesso É uma daquela... semente É uma plantada, né? plantada, exato. Então, tipo assim, se diz que encontrei um aluno com 27 anos que já está na faculdade, cursou e falando da importância que foi o ProErd na vida dela. Então, é assim, coisa que não tem preço, né? É um valor inestimável que a gente guarda, que vale, que a gente vê que vale a pena mesmo investir na educação. Interessante. Capitão, eu vejo que o senhor trouxe alguns exemplares, É, né? Eu entendo que sejam alguns materiais que são entregues nas escolas. isso. Isso aí seria um material É o didático? material Seria didático. algo. Então, ó, esse aqui é o livro do 5º ano, o currículo Caindo na Real, que é fornecido aos alunos de forma gratuita, né? E esse aqui, o currículo do 7º ano. Então, cada um desses livros contém 10 lições. Então, cada aluno recebe um desses livros fornecido, né, por nós, pela Polícia Militar, e depois, ao final do programa, o livro é deles. Fica com eles, né? Eles vão levar para casa, Todo vão guardar de material, né? recordação todo o material. Assim como o certificado, né? Assim, o certificado. O certificado é na formatura, né? Interessante, Então, gostei muito é dessa. legal porque, às vezes, até brinco, né? Às vezes eu encontro, um dia desse eu estava no supermercado, eu estava conversando com uma amiga, eu estava fardado que eu tinha saído de uma escola, né? Sim. Eu estava no supermercado conversando com a amiga e tal, da comunidade, e uma mulher me olhando, uma senhora me olhando. E quando ela saiu, estava comprando pão, ela falou assim: o meu filho tem uma foto com o senhor lá em casa. Falei, é? E ele já fez aula comigo há 14 anos atrás. Ele até hoje tem uma foto, ele guarda um carinho. Eu falei assim, ganhei o dia, né? Porque você fala assim, pô, 14 anos a pessoa guardar uma foto, geralmente você guarda foto de Então familiar, de um parente. Você... é algo que marca, Foi né? algo que marcou essa criança que agora já não é Eu tão, acho já que é é um jovem, a né? cerimônia, né? Então é Toda, muito todo aquele, bacana. aquele momento, né? Eu acho que fica É de algo assim, recordação para a pessoa. tem muitas coisas que realmente marcam a gente que vale muito a pena, entendeu, João? Eu falo que se é o que o filósofo Cortella fala, né? Que aquilo que você vai fazer que te dá prazer. Se eu não precisasse de dinheiro, trabalhar para nada, uma coisa que eu faria por prazer, sem receber nada, seria dar aula do Proerd, porque realmente é algo que eu Interessante, gosto, entendeu? Tanto interessante. é que eu retornei para Sim. isso, né? É Tô uma pergunta aposentado. que eu iria até te fazer, porque eu vejo que são muito tempo de sala de aula, né? Uhum, E como é que o senhor, assim, primeira pergunta seria quanto tempo já o senhor atua no uhum, programa e, e quais foram as evoluções ao longo do tempo, né? Como é uhum. que o ProErd foi se atualizando acerca Isso. das atualidades mesmo, né? Que É vem acontecendo. boa pergunta a sua, muito pertinente. É, como eu falei para você, eu entrei em 2006, né? Então, eu atuo nas escolas, comecei em 2007 a dar aula. Então, até 2016, todos os anos eu não deixei de dar aula nem um dia, em várias escolas, da rede pública e da rede privada. E nesse tempo todo, o ProEd já passou, nós estamos no 3º currículo. Era um currículo, quando eu entrei, nós atualizamos 4 anos depois esse caindo na real é o último currículo atualizado. E isso que mais me encanta no programa, principalmente eu como sendo pedagogo, é essa dinâmica do programa. Ele não é um programa estático, ele vai se atualizando de acordo com as mudanças da sociedade, com a Perfeito. velocidade das coisas. Então, no começo, lá no primeiro currículo, nós falamos de cada uma das drogas. Hoje não. As pesquisas mostram, né, que se um aluno, se um jovem, adolescente, ele não usar bebida alcoólica, ele não usar cigarro, que são as drogas lícitas, que são as mais usadas no mundo, Sim. a probabilidade dele usar uma droga ilícita, maconha, cocaína, diminui sensivelmente. Então, hoje, nós focamos o ProEd justamente nessas duas drogas que têm mais próximo a eles, mais acesso, né, que é a bebida alcoólica e o cigarro. Então, a gente entende, né, as pesquisas mostram isso, que se ele não beber, ele não fumar, ele não vai entrar para drogas mais pesadas. Então, o currículo ele é muito dinâmico, não só nessa parte, Sim. mas hoje nós também trabalhamos a parte socioemocional, né? Interessante. Com o aluno. Hoje nós temos no currículo foi incluído uma aula sobre bullying, então a gente trabalha também por questão da violência. Então o ProErd ele está sempre se dinamizando, né? Está sempre evoluindo, não fica estático, está sempre estudando. Nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Que sempre está estudando, Atualizando. atualizando, buscando melhorias para oferecer o que tem de melhor, né? Na Sim. educação para os nossos alunos. E durante a sua trajetória, capitão, que não foi uma trajetória pequena, Uhum, curta, né? Foi uma trajetória bem longa, pelo que o senhor vem apresentando aí, e vejo também um brilho nos olhos, uhum. né? Que eu acho que esse serviço para a população que traz esse, né? Esse Traz. encantamento aí Isso aí. da causa, A né? palavra é essa. E
Assim, eu vejo e eu gostaria que o senhor falasse, não só hoje, mas ao longo do processo, tiveram muitas dificuldades? Sim, sim. Como tudo, né, que é novidade, às vezes é muito difícil. Então, os desbravadores, né? Sim, O ProErd, ele chegou no... ProErd, só para situar, ele é um programa norte-americano, né? Ele foi criado nos Estados Unidos em 1983. Ele chegou no Brasil em 1992, no Rio de Janeiro. Então, a Polícia do Rio de Janeiro treinou a Polícia de São Paulo em 1993. E a Polícia de São Paulo foi que treinou, formou os nossos primeiros instrutores aqui no Espírito Santo no ano de 2000. sim. Então, em 2000, nós tivemos a primeira turma formada. Eu entrei em 2006. Então, tudo que é novidade gera, às vezes, uma certa resistência por parte de algumas pessoas, até pela falta de conhecimento, né? O que é o ProErd, né? Tirar um policial da rua para estar na sala de aula. Então, sobretudo os primeiros enfrentaram muita resistência, muita dificuldade. As escolas não entendiam também muito bem, né? Um policial fardado dentro da escola, como é que é isso? E ao longo desses anos foi se evoluindo, né? As pessoas foram conhecendo o ProErd. Hoje ainda nós temos muitas dificuldades, porque ainda tem muita gente que não conhece, não sabe o que é o ProErd. Então a gente precisa divulgar, a gente precisa falar mais do ProErd. Essa é uma dificuldade. Outra dificuldade que nós temos é a falta de efetivo, né? Porque é toda uma logística para ter um curso, então a gente teve algumas dificuldades. Nós tivemos, né, uma dificuldade que a polícia atravessou em 2017 com a manifestação, então isso prejudicou um pouco, né, alguns serviços. Depois nós tivemos a pandemia, foram 2 anos que acaba, querendo ou não, né, esfriando um pouco o programa. Então hoje nós estamos retomando vários instrutores. Eu, né, sou um exemplo que retornando para o ProErd. Então, a falta de efetivo é também um outro desafio nosso a ser vencido. Então, nossa diretoria está planejando, né, um curso para esse ano ainda, de novos 36 instrutores, para a gente, como se diz, oxigenar mais o programa, né? Sim. Trazer mais instrutores. Mas são os principais desafios que a gente enfrenta. A falta do conhecimento, né, por parte de algumas pessoas ainda, porque eu costumo dizer que é muito difícil você mensurar, você medir alguma coisa que não aconteceu. Porque às vezes um homicídio, né, um roubo, tá lá na estatística, aconteceu, você contabilizou, tal, entrou para os dados, ok. Como é que você vai mensurar a prevenção? Algo que não aconteceu. Mas a gente sabe, estando no ramo, que com certeza muitas ocorrências, né, muitos Deixaram de delitos existir, né? deixaram de existir e deixarão de existir por causa da educação dessas crianças, desses adolescentes, né? A Polícia de São Paulo, que tem mais tempo, já tem algumas monografias a respeito disso, mostrando isso, provando isso, que alunos que tiveram o ProErd se envolveram, a porcentagem é bem menor de se envolver com droga do que aqueles que não estiveram. A prevenção é o melhor remédio, É o né? melhor remédio. Então, eu acredito nisso. Então, eu defendo isso. Então, eu acredito que é fundamental isso. Às vezes, eu tenho uma fala que eu costumo usar na minha formatura e que é muito verdade, que certa vez eu, né, no discurso, lá na minha fala, eu disse assim, se uma criança não entrar para o mundo das drogas por causa da minha atuação no ProErd, já vai ter valido a pena todo o meu trabalho, meu O esforço, minhas empenho, horas né? de folga. E aí, no final da formatura, um pai veio e falou assim para mim, pô, Moretti, bacana você falou, pô, mas vocês fazem um trabalho tão bonito. Pô, mas uma criança só, pô, já pensou se atendeu 1 milhar de crianças? Falei, uma criança só. Imagine se essa criança for o seu filho. Aí ele parou. Porque o filho dele não é uma criança só, representa a totalidade, 100%, né? Sim. Então, já valeu a pena, porque, né, foi uma vida preservada e toda vida importa para nós. Então, é claro que a gente sabe que atinge muito mais do que uma pessoa. Então, Claro. estou dizendo no sentido, né, já valeu a pena, mas a gente E sabe até que as famílias, né? são muito mais famílias. Então, a gente tem casos de pais, mães que pararam de fumar por causa das crianças do ProErd. Já teve depoimento de outros instrutores nossos falar isso aí. Então, sabe, a gente tem relatos, tem números que mostram a eficiência do programa da prevenção, entendeu? De como ela é importante na vida das pessoas. É o que você falou, prevenir é o melhor remédio, né? Pois é uma estratégia, eu acho, de prevenção muito potente, Sim. que hoje a gente está tendo dentro das nossas escolas, né? E assim, eu vejo que a população apoia
isso de uma forma muito positiva, né? E assim, a gente entende, mesmo tendo tanto apoio, às vezes não tem uma divulgação à altura. À altura, isso. Né? Mas eu acho que fica aí uma dica, eu acho que até para nós, né? O edital de boas práticas hoje vem com esse intuito de quê? Prevenir, tratar e o cuidado, né? Então hoje nós estamos trazendo aqui uma realidade de uma prevenção que é feita nas escolas. É isso? Exato. Muito bacana. Isso aí. Muito bacana, capitão. Eu vejo de forma muito potente a sua atuação, né? E agradeço muito, né? Por hoje termos um serviço de excelência prestado pela Polícia Militar dentro das escolas do nosso estado. Sim, sim. Não é isso? E assim, só ressaltar, você falou, dentro do nosso estado, claro, é importante que hoje o ProERD, ele é um programa, pelo menos até agora, que ele é aplicado exclusivamente pela Polícia Militar. Sim. Então, ainda não... Porque é uma chancela, né? Que é a autorização norte-americana. Por quê, né? A gente fala, porque nós não temos bombeiro em todo município, nós não temos polícia civil em todo município, nós não temos guardas em todo município, sim, nós não temos polícia federal em todo município, mas polícia militar nós temos em todos os municípios. Então, ele tem essa possibilidade de atingir todos os municípios. Hoje mesmo, a gente vem para cá no nosso grupo de instrutores, né? Os nossos instrutores postam diversas fotos, né? No interior do estado, Marechal, de Domingos Martins, Aracê, outros lá do norte, parte de São Francisco, Mantenópolis. Então, sim, vários, assim, o pessoal muito animado, muito empolgado com as crianças, com a cartilha. Então, você vê que o ProERD, ele tem essa amplitude no estado, né? Onde nós temos um instrutor, tem um ProERD acontecendo. Capitão, excelente o nosso bate-papo. Fico muito feliz pela causa na qual o senhor vem assumindo esse protagonismo. E, infelizmente, a gente caminha para o final do nosso programa. Acho que foi um bate-papo aí muito produtivo para a sociedade capixaba. E para finalizar, a gente sempre pede, né, para o nosso convidado deixar uma frase final ou alguma orientação, que o senhor fique à vontade nesse momento para falar com a sociedade capixaba. Olha, João, antes de deixar um recado, eu queria agradecer a você o seu convite, essa oportunidade de estar falando do ProERD, estar divulgando um pouco mais do ProERD. Tenho certeza que com esse podcast a gente vai levar conhecimento a muitas pessoas que não tinham. Com certeza. Então, assim, agradeço muito essa oportunidade que me foi dada. E eu queria deixar, assim, uma mensagem, principalmente para você, criança, jovem, adolescente. Não permita que a droga roube de você aquilo que você tem de mais importante na sua vida, que é a liberdade. Né? A liberdade, que é um bem inviolável, que nem Deus, né? Nem Deus, ele tira de nós. Ele nos dá o que nós chamamos na religião de livre-arbítrio. Então, é importante a gente ser dono das nossas ações, ser dono das nossas escolhas, e para isso a gente tem que ter responsabilidade. E sabemos que a droga, infelizmente, ela faz com que a pessoa perca essa autonomia, perca essa capacidade de escolha, capacidade de tomada de decisão. Então, eu costumo sempre dizer, é feliz quem não usa drogas. Então, nós temos aí diversas maneiras, diversas atividades de ser feliz. Então, desejo que nossas crianças, nossos adolescentes cresçam e tenham um futuro longe das drogas, longe das violências. Muito obrigado, capitão, pelo apoio. Eu agradeço. E faremos, né, novas entrevistas e gostaríamos de deixar, né, o nosso abraço ao Grupo ProERD e toda a corporação. Tá, eu agradeço e também quero agradecer aqui, né, nossa corporação, né, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, agradecer ao nosso comandante-geral, que ele foi um dos que apoiou, me incentivou para o retorno, agradecer a nossa diretoria de saúde, porque é onde eu trabalhava, está na cabeça ainda. Sim. A nossa diretoria de Direitos Humanos, Polícia Comunitária, que também nos dá todo o respaldo, todo o apoio, né, para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Então, agradeço muito, né, aos nossos comandantes para que a gente possa cada vez mais, né, levar essa semente, né, de cultura de paz, de não violência para a nossa sociedade. Certo. Muito obrigado. E é isso, gente. Ficamos por aqui com mais um programa Bate-Papo
conhecimento e cuidado. Mente Cuidada Podcast. Você que ainda não nos segue, o link estará na descrição desse vídeo. Muito obrigado.